Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nesta noite, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu sei que tudo que provém do Senhor é bom, é agradável, nos corrige, nos transforma, nos leva a entender e a compreender as coisas que Ele tem para nós. Nem tudo que Ele tem, nem todos os propósitos podemos conhecer, e nem tudo que conhecemos, ao qual Ele nos revela, está totalmente revelado o trajeto, o caminho para se aperfeiçoar. Porque muitas vezes Deus revela o final, o sonho, o projeto, mas Ele não mostra o período que antecede, o processo. Podemos ver claramente na história de José, ele tinha um sonho, Deus o revelou um sonho, mas Deus não revelou a ele o processo que ele passaria. Deus age de uma forma sobrenatural, porque se sabermos tudo que iremos passar, não mudamos, não transformamos, não nos aperfeiçoamos. Porque tudo esperado não traz mudança. Tudo que não sai daquilo que esperamos nos faz estacionados. E Deus não quer alguém que fique estacionado naquilo que Ele falou. É necessário saber que Deus age de uma forma totalmente sobrenatural. Aquilo que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, porque Deus prepara as coisas de formas que temos que crer para ver e não ver para crer. Deus nos mostra o destino, mas não nos mostra o trajeto, o processo. Porque muitas vezes o processo traz dores, traz lamentações, traz sofrimento. Sabendo Deus como nós somos, temerosos, medrosos, nós desistiríamos de prosseguir antes mesmo de começar. Mas Deus é maravilhoso, sonda nossos corações, os nossos pensamentos e sabe o total de força que nós temos. Ele nos faz enxergar o final, mas o processo Ele cuida, Ele nos fortalece, Ele nos leva. Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele vai ensinando processo por processo, vai fortalecendo e fortalecendo a cada caminhar, a cada prosseguir. Deus é maravilhoso em tudo quanto Ele faz. Ele não coloca um peso que não conseguimos suportar. Deus quer falar contigo, Ele quer ter uma conversa contigo. Que neste momento eu peço que o Senhor me faça desaparecer, para que Ele se manifeste. Que não sejam as minhas palavras, mas as palavras que Ele quer dirigir ao teu coração. Que nesse momento eu desapareça completamente, mas o Espírito Santo possa dirigir esse processo. Eu convido os irmãos a abrir a palavra lá em Mateus 14, 22 a 33, que diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, ou instruiu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe,
e muitos estados da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, e não temais." Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Essa mesma passagem lá em Marcos, no finalzinho de Marcos 6:52, disse, também completando essa passagem: "Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido." Essa passagem o Senhor me deu enquanto eu estava em um grupo do WhatsApp de jovens cristãos. E uma dessas jovens estava relatando sobre a sua crise de ansiedade. E eu me lembrei de um período da minha vida em que eu também tive. E que eu passei um tempo de angústia e sofrimento. E eu revelando a ela sobre coisas que Deus me fez entender no processo. Que muitas vezes Deus nos leva ao deserto para nos capacitar. Deus nos leva ao deserto para nos fazer compreender. Deus nos leva ao deserto para ter empatia. Deus nos leva ao deserto para nos humilhar, a fim de nos exaltar. Deus nos leva ao deserto a fim de quebrar o nosso orgulho. Deus nos leva ao deserto para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Nesse período, Jesus compeliu os discípulos a ir ao mar. Sabendo nós a devassidão e o tamanho do mar, nós podemos compreender que mar é lugar de ficar longe da costa, do lugar de terra onde você tem domínio. Deus tem esse trabalhar especial de nos levar a lugares em que nossas mãos não podem fazer nada, em que os nossos pés não podem fazer nada, mas somente a destra, somente a mão dele pode nos sustentar. Nesse momento, Jesus mandou os discípulos para o mar. Você pode pensar que é apenas um acaso, ele mandou para atravessar. Mas Deus não faz nada por acaso. O que Deus faz tem um propósito. Creio eu que o propósito dele levar esse povo até o mar. E observar de longe que o mar estava revolto e que eles não podiam remar. Jesus de longe enxerga e vai ao encontro deles. Sabe o que é lindo? É saber que Jesus, em todo o tempo, ele orava. Sendo Deus, estando acima, tudo quanto ele pedir, o Pai dá. Mas ele queria deixar um exemplo. Um exemplo de que sempre que fazermos algo para o Senhor, está em oração. Antes de fazer algo para o Senhor, está em oração. A oração é a chave que destrava o céu.
Lá em Marcos ele fala, porque eles não compreendiam o milagre que aconteceu da multiplicação dos pães. Outra coisa que nos faz refletir sobre a passagem das multiplicações dos pães. Na primeira multiplicação, os discípulos, vendo aquela multidão, chegam para Jesus e dizem: Senhor, precisamos alimentar esse povo, para que não voltando eles para casa, eles venham a perecer, porque eles estão há muitos dias conosco. E Jesus pergunta: o que tendes? E falaram: apenas 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus agradeceu ao Senhor, repartiu e foi feita a multiplicação. Mas sabe algo tremendo do que Jesus fala nessa passagem das multiplicações? Voltando um pouquinho antes, ele fala sobre as multiplicações dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões vieram da cidade, seguindo por terra. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai vós mesmos o de comer. Sabendo Jesus o tamanho daquela multidão, ele sabia que os seus discípulos não iam ter a quantidade necessária para alimentar aquele povo. Mas aqui o Senhor está começando a ensinar os seus discípulos a confiar no Senhor, nas suas provisões. Aqui ele está instruindo seus discípulos a começar a fazer milagres. E ele falando diz: dai-lhes vós mesmos o de comer. O Senhor estava começando a dizer: vocês já podem fazer milagres. Em outras palavras, o Senhor Jesus diz: sejam vocês os primeiros a mostrar o que Deus tem feito. Dai vocês o melhor, o pão, o alimento. Comecem a dar, a repartir. Na segunda multiplicação é algo que é diferente. Não é os discípulos que chegam para Jesus e dizem que o povo precisa se alimentar. Mas Jesus, compadecendo-se daquela multidão, diz: esse povo está comigo há 3 dias e eu me compadeço desse povo. Eu não quero que eles vão para casa e no meio do caminho eles venham a perecer. E aí os discípulos questionam a Jesus e dizem: Senhor, mas não temos. Por acaso vamos ir comprar pão para toda essa multidão? Jesus novamente os instrui a dar. Já não bastava o primeiro milagre, o Senhor Jesus está dizendo a segunda vez: vocês podem realizar o primeiro prodígio. Deus é maravilhoso. Ele não mostra apenas no falar, mas Ele nos dá o exemplo. O primeiro exemplo sempre vai partir de Deus. Seja para cura, restauração, transformação, libertação, seja para qualquer área, o Senhor sempre vai te dar o primeiro exemplo. Deus não te pede nada que Ele mesmo não possa suportar, o que Ele mesmo não possa fazer. Ele não te pede nada, além das tuas limitações. O Senhor é bendito. O Senhor é maravilhoso. Ele te leva ao deserto para te capacitar. Deserto é lugar de aprendizado.
O deserto é lugar que a soberba cai por terra, o orgulho cai por terra, onde ninguém pode te socorrer. É o lugar onde você se esvazia totalmente de si mesmo. E o Senhor Jesus te enche. Para que o Senhor Jesus possa te preencher, é necessário que se esvazie. Porque o lugar cheio não pode ser preenchido. Ele precisa estar vazio. Voltando para a situação do barco. Naquele momento Pedro disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E o Senhor Jesus disse: vem. Todo quanto pede, ele responde. Tem um propósito. E Deus, ele não negocia com seu caráter. Tem coisas que não podem ser mudadas. Deus não vai mudar. Mas tem coisas que podem ser transformadas, que é do querer de Deus que sejam transformadas. Tudo por um propósito maior. É engraçado que no momento de sofrimento, no momento de dor, nós não conseguimos enxergar nada além da própria dor. Mas sabe o que é mais cativante? Sabe o que é mais... O melhor exemplo é Jesus. Jesus, mediante a dor, mediante ao sofrimento, mediante a toda a tristeza, porque ele mesmo profere que a sua alma está angustiada até a morte. É necessário um grau de estresse tremendo a ponto de um ser humano vir a chorar sangue. A começar pelos poros sangrar. O estresse tem que ser tremendo. Jesus, estando num estresse tão grande, ele conseguia enxergar Deus. Ele conseguia olhar para o Pai e dizer: Pai, tem clemência de mim, tem misericórdia, Senhor. Se possível for, passe esse cálice. Mas ao mesmo tempo que ele via o sofrimento, ele dizia: Senhor, mas todavia não seja o que eu quero, mas que cumpra a tua vontade. É necessário a gente saber que no momento que o Senhor nos leva ao deserto, que o processo é doloroso, que o processo nos faz sofrer, mas é necessário olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, eu estou caindo, eu estou perecendo, Senhor, mas me socorre, mas cumpre a tua vontade. Eu quero, Senhor, seguir até o final, até que a tua vontade se cumpra. Porque no momento em que Pedro foi até Jesus, ele conseguiu, isso nos revela, chegando até Jesus, ele vendo, se atentando para o vento, para a tempestade, ele temeu. Depois de viver um milagre, algo sobrenatural, ele temeu. E ele começou a afundar. No momento que o desespero toma conta, no momento que tiramos o nosso foco daquele que é eterno, assim que tiramos o foco de Jesus, o medo se instala no nosso coração e deixamos de focar naquele que nos liberta, aquele que nos cura, aquele que nos restaura, aquele que nos transforma, aquele que nos segura nos momentos de fraqueza. E começamos a perecer, começamos a afundar. Ainda assim, neste momento que tiramos o foco, se tivermos a humildade de fazer igual a Pedro e gritar: Senhor, socorre-me.
porque estão a perecer. O Senhor nos toma pela mão. Ele nos sustenta, nos levanta, não nos deixa perecer. Deus não nos livra do processo, mas Ele passa todo o processo conosco. Eu não sei se você entendeu, mas Deus não vai te livrar do processo, mas Ele te garante que vai estar todo o processo contigo. Ele não te abandona. E a palavra diz que, voltando eles ao barco, o vento cessou. No momento que o Senhor Jesus entra no teu barco, aquilo que te traz medo, aquilo que te faz afundar, aquilo que te faz parar, aquilo que te faz tão aterrorizado, ele não pode resistir, ele não pode ficar. Porque onde Jesus habita, há transformação. Onde Jesus está, há libertação. E isso não muda. Sabe, Jesus, Ele não vai te livrar do sofrimento. Porque muitas vezes esse sofrimento vai te fazer trilhar caminhos que você não tomaria se tivesse momentos de felicidade. Porque muitas vezes o sofrimento nos faz analisar tudo que está à volta. O nosso sofrimento nos faz tirar o eu para enxergar ele. É necessário às vezes passarmos por sofrimentos. Mas não só isso. Às vezes o sofrimento é para nos amadurecer. Para nos capacitar. Porque por cada deserto que você passar, há uma Canaã te esperando do outro lado. Eu não sei se você entendeu, mas por todo deserto que você passar, tem uma terra prometida que emana leite e mel do outro lado te esperando. Por todas as provações, toda a dor, todo o sofrimento que você passar, tem uma recompensa depois. Não existe sofrimento por acaso. Não existe dor por acaso. Ou, muitas vezes nós sofremos por falta de sabedoria. Por escolhas que fizemos lá atrás. Estamos colhendo o fruto. Muitas vezes sofremos porque queremos antecipar os planos de Deus. Eu vi um pastor dizendo algo que essa palavra ficou no meu coração, que diz: bênção fora de tempo não é bênção, é maldição. Isso me faz refletir que não importa o quanto eu almeje a bênção, eu não posso antecipar. Vamos entender. Uma balança que suporta 10 quilos. A capacidade máxima dele é 10 quilos. E você coloca 50 quilos sobre ele, ela quebra. Ela não aguenta. Ela foi feita para suportar 10 quilos. Mas Deus é perfeito. E tudo que Ele faz, Ele vai melhorando. Ele vai capacitando a cada trajeto. Se você suportava 10 quilos, no processo, Ele te faz suportar 20. Passando mais um processo 30. Passando mais um processo 50. Mais um processo 100.
Deus te capacita para suportar mais. Deus, nesta terra, Ele não te diz que Ele vai te tirar todo o sofrimento. Paulo, quando naufragou, Paulo estava sendo levado preso. Estando eles ao redor de uma fogueira, uma cobra dentro de um dos troncos para queimar, saiu e o picou. E isso, eles falaram, o Senhor o livrou do mar, mas os deuses são justos e o fará pagar pelo seu pecado. Deus é justo e fará pagar pelo seu pecado. Mas sabe, Deus, Ele o protegeu. Vendo eles que nada aconteceu, temeram. Porque Deus não livrou Paulo de ser picado, mas Deus o protegeu para que nenhum mal o acometesse. Muitas vezes Deus permitiu o sofrimento, mas Ele te garante que Ele sara, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele restaura. Então, todas as vezes que o Senhor te levar ao mar, ao lugar de lágrimas, das águas profundas, no momento que o Senhor te levar ao deserto, ao lugar seco, árido e sem água, não temas, mas confia. Pare de murmurar e comece a agradecer. Para de murmurar e comece a aprender. Porque no momento que o Senhor te leva lá para ensinar, Ele não te tira de lá enquanto você não aprender. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que o nome do Senhor possa ser glorificado através da tua vida. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quis repassar para os irmãos. Que Ele possa derramar chuvas de bênçãos, sem medidas, força para suportar as adversidades. Peça aos irmãos, feche os olhos para fazermos uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos, Senhor, neste momento para te agradecer, Senhor, pelo dia que se passou, pelas bênçãos, Senhor. Te agradecemos pelos desertos, pelos males. Te agradecemos, Senhor, pelo lugar que Tu nos leva para aprender, Senhor. Pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que continue nos ensinando, Senhor, nos capacitando. Senhor, estamos aqui, Senhor. Somos pequenos, somos frágeis, mas é tudo Teu, Senhor. Ó Senhor, faz como Tu queres, Pai. Seja feita a Tua vontade, não a nossa. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, Senhor, e não temer as adversidades. A não temer o mar, Senhor. A não temer os ventos. A não temer, Senhor, os desertos, Pai. Mas ensina-nos a enxergar, Senhor, todo o Teu querer, a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, que mesmo no deserto Tu tens um propósito. Que mesmo, Senhor, no mar revolto, Tu estás conosco, Pai. Que basta um clamor, Senhor, por misericórdia, que Tu está pronto a nos acudir, a nos salvar. Oh, Senhor eterno, eu te peço neste momento que vá em cada lar, Pai, em cada família. Que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, planta a semente nos seus corações e possa dar bons frutos, Pai. Peço-te nesse momento, Senhor, que derrame sobre cada vida, Senhor, a chuva, Senhor, chuva de bênção, chuva de restauração, de transformação, Pai, renovo, Senhor. Neste momento, cinge, Senhor, os lombos, Pai, para conseguir suportar, Senhor. Oh, Deus eterno. E nós sabemos que Tu estás conosco em todo o tempo, Pai. Que em cada processo, Senhor, Tu estás conosco.
e não nos deixa sozinhos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bendito. Te agradecemos, Senhor, porque Tu, Senhor, estás conosco em cada levantar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos capacitas, Senhor, para os Teus planos. Nós te agradecemos, Senhor, por cada não que Tu nos deste, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que cada não é para nos livrar, Senhor, do sofrimento. Oh, Senhor, do sofrimento desnecessário, Senhor. Oh, Deus eterno, abre os nossos olhos, Senhor, para que contemple as Tuas obras. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que escutem a Tua voz, Pai. Cinge, Senhor, a nossa cabeça, os nossos lombos, Pai, para carregar o peso da cruz, Pai. A segurar, Senhor, a resistir, Pai. Nós pedimos, Senhor, neste momento força. Nós te pedimos refrigério, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nesta hora que o Senhor possa estar, Senhor, nos capacitando, nos enchendo, Senhor, com as Tuas misericórdias. Venha em nosso coração, Senhor, e nos transforma, Pai. Pedimos, Senhor eterno, que o Senhor possa estar neste momento, Pai, visitando cada lar, Pai. Cada carente, ó Pai, cada órfão, cada viúva, Senhor. Que o Senhor possa estar neste momento, ó Pai, agraciando com as Tuas bênçãos. Para que elas saibam, Senhor, que Tu estás com elas em todo tempo e elas não estão sozinhas, Pai. Oh, Pai eterno, nos capacita, nos faz transbordar, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a prosseguir, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença porque queremos aprender. Nós queremos, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, conhecer-Te mais. Nós queremos, ó Pai, saber, Senhor, dos Teus planos, Pai. Mesmo que o processo venha a doer, mesmo que venha a moer, Senhor. Mesmo que venha a nos quebrantar, nos fazer de pó, Senhor. Mas nós sabemos que todos os Teus planos são perfeitos. E confiamos em Ti, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos nossos lares, as nossas famílias, Pai. Entregamos, Senhor, nossos amigos, nossos companheiros, Pai. Nós entregamos esta nação em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir. A guardar, Senhor, a coroa, até que Tu venhas, Pai. A vigiar, Senhor, para que o inimigo não venha nos fazer tropeçar. Leva-nos, Senhor, ao deserto e fala, Senhor, conosco. Porque esperamos de Ti, Senhor, que é perfeito e agradável. Agradeço-te, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Agradeço a cada um que tirou um tempo para escutar essa palavra. Que o Senhor possa estar indo ao Teu encontro, curando as Tuas feridas, lavando a tua alma e trazendo renovo, força para prosseguir. Que a graça do Pai, que as bênçãos do Filho e a consolação do Espírito Santo possa estar com cada um de vocês, não só hoje, mas como todo sempre. Amém. Tenha uma boa noite.